Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia! Vamos lá, então, gente. Bom, mais uma vez, bom dia. Acabei de corrigir as provas de vocês, imagino que todos já viram, né? Lá no SF Web. Eu corrigi metade das provas, mais ou menos metade das provas na sexta, e o restante eu corrigi no domingo à noite. Bom dia, Tati. Bom dia, Luiz. E aí, já tá lá corrigido. Eu vou lançar as notas hoje no TOTUS, tá, gente? Porque eu lanço numa planilha e depois da planilha eu lanço no TOTUS. Então, eu vou lançar hoje as notas no TOTUS, tá? Peço que vocês aguardem um pouquinho, né? Que eu já vou fazer esses lançamentos. Mas pelo SF Web, vocês, né, conseguem ver a nota de vocês. A grande maioria foi bem. Imagino que poucas pessoas, né, vão fazer a suplementar, tá? Pude perceber, né? A gente consegue ver basicamente se alguém copiou do outro, consegui ver, porque tinham respostas que estavam idênticas, mas é o tipo de coisa, né, gente? Eu não tô aí vigiando vocês nem nada, né? Então cada um sabe de si. O que me importa, né, é que vocês tenham aprendido a matéria, né? Espero que vocês tenham aprendido a matéria. Respostas muito semelhantes algumas, né? Mas, no geral, isso não aconteceu, não, tá? As provas muito boas, né? Deu para poder ver que vocês entenderam, a grande maioria, pelo menos, né? Entendeu? A primeira questão, poucos erros, tá? Na primeira questão, algumas pessoas não sabiam, né? Assim, que era liquidação de sentença por arbitramento, né? Então, quem colocou liquidação de sentença apenas, ou quem colocou perícia, alguma coisa nesse sentido, como a liquidação por arbitramento pode ter perícia, eu dei um ponto, tá? Quem só colocou liquidação de sentença, eu também dei um ponto, porque a gente precisava de especificar, né, se a liquidação de sentença é por arbitramento ou pelo procedimento comum. Quem colocou que era pelo procedimento comum também deu um ponto, e aí eu fui vendo o que era possível aproveitar na explicação. Mas no geral, muito boas as provas. Um alerta que eu quero deixar aqui, que eu tô falando com todas as minhas turmas. Eu observei que alguns alunos, na hora de responder as questões, não colocam letra A, letra B, responde às vezes tudo junto. Ou não colocam, né? Coloca só na ordem, mas sem colocar A, B, C. Coloca a resposta da A, salta uma linha, coloca a resposta da B, salta uma linha, coloca a resposta da C. Gente, não façam isso, tá? Comigo não tem problema, né? Mas, por exemplo, numa prova da OAB, vocês podem, numa prova aberta, imagina se chegar na segunda fase da OAB e aí você ser reprovado porque você não colocou a referência do que era A, do que era B, do que era C. Porque você não colocou as letras. Nós já tivemos um caso assim, tá? Uma aluna excelente, excepcional mesmo, assim, né? Fora da curva, muito boa aluna. Ela foi fazer a prova da OAB, passou na primeira fase, passou super bem, e foi para a segunda fase. Na segunda fase, ela não colocou, né? Ela colocou as respostas, mas ela não colocou que era a letra A e o que ela era a letra B. E a prova dela foi anulada, ela tirou 0 na prova, tá? Mesmo com o conteúdo todo correto, todo certinho, né? O conteúdo estava todo certinho, a prova dela tinha fechado a prova, só que a prova dela foi anulada porque ela não colocou o que era letra A, o que era letra B. Fez recurso, tudo mais, não deu certo, não adiantou. Ela teve que fazer de novo a segunda fase. Então não façam isso, tá?
Eu já venho alertando vocês desde, né, quando a gente teve aula no terceiro período, para que vocês coloquem as respostas de forma completa, na letra A, na letra B, e eu ainda vejo muita gente não respondendo de forma completa, né? Ou gente respondendo tudo junto. Não façam isso, tá, gente? Se tem letra A, letra B, letra C, é porque vocês precisam dar uma resposta completa referenciando letra A, resposta tal, tudo certinho, letra B e letra C, tá? Então fica aí um alerta meu, né, para que vocês não tenham problemas lá na frente, tá? Nas nossas provas não tem problema, né? Mas eu imagino que seja interessante vocês já se habituarem com isso, para que quando chegar, né, numa época de uma prova da OAB, por exemplo, vocês não cometerem esses erros. Geralmente a gente coloca na prova aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Então, não façam isso, tá? Já deixo um alerta aí para vocês. Obviamente, isso também vale para a prova de concurso, tá, gente? E eu sei que alguns de vocês ainda têm, né, a ideia de fazer concurso público e tudo mais. Então, por favor, se acontecer, né, de ter uma letra A e uma letra B e vocês terem que responder de forma, né, discursiva, descritiva, coloquem, por favor, o que é letra A, o que é letra B, tá? Não coloquem misturado de forma alguma e nem deixem de colocar salta solinha, não faz isso não, tá? Bom, feito isso, né? Bom dia aos novos integrantes que chegaram agora. Samuel Sérgio, Tainara também chegou, Jojo, Magna, né? Mas no geral, fiquei muito feliz com as provas de vocês, tá? As provas muito boas, né? E a gente vê, assim, perfeitamente o aluno que estuda e que dá, às vezes, um deslize, que é super comum, gente, né? Às vezes você sabe a matéria e tudo mais, mas você, né, dá um deslizezinho, né? Pois é, pode ser que seja, viu, Wesley? Depois aí a gente conversa, que provavelmente deve ser. Ela é a nossa ex-aluna, exatamente, tá? Bom, então vamos lá, gente. Nossa matéria continua, né? O fórum de discussão já está lá. Assim como eu falei na última aula, vocês têm que montar grupos, né? Coloquei referência aí de 5 pessoas, mas se eventualmente vocês precisarem de colocar mais uma pessoa no grupo, não tem problema, tá? Coloquei 5 porque eu acho que 5 é um número bom, né? Vocês conseguem trabalhar aí de forma tranquila, tá? O fórum de discussão já está aberto, né? Como nós combinamos, vocês farão 2 postagens. Uma postagem sobre qualquer coisa polêmica da nossa matéria, né? De penhora de bens mais especificamente. E depois vocês vão fazer uma outra postagem comentando a postagem do colega de vocês. Em ambas as postagens, uma pessoa apenas do grupo que vai se manifestar e essa pessoa ela vai colocar o nome de todos os integrantes do grupo. Não precisa, não é para todos os integrantes do grupo se manifestarem no fórum, gente. Ainda mais que é um fórum que vai ser realizado com o pessoal da manhã e com o pessoal da noite. E aí, por favor, coloquem também o turno de referência, né? Na hora que vocês colocarem os nomes dos integrantes dos grupos, coloquem também o turno de referência, tá? É igual trabalho em grupo, gente, que vocês fazem em sala de aula. Não é uma pessoa só que entrega. Aqui é a mesma coisa, tá? Uma pessoa só que vai se manifestar, tá bom? Bom, feito isso, alguma dúvida, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida antes de eu seguir a matéria? Tá tudo tranquilo? Na prova suplementar, né? Só reafirmando, vai até a matéria que nós vimos na última aula, que nós terminamos a matéria do dia 14, tá? Deixa eu confirmar aqui qual que é o artigo, mas salvo engano, é o 836, tá? Isso. Tudo que nós estudamos até o artigo 836, tá? Essa que é a matéria da avaliação suplementar. Na próxima terça-feira não haverá aula em virtude da prova suplementar, né? Então, quem for fazer prova suplementar vai ter aí o tempo de 7h30 da manhã até as 11h10 para poder fazer todas as provas, né? A prova suplementar vai ser aberta também, mesmo estilo, 3 questões, letra A e letra B, tá? Mesmo estilo de prova. Então, quem não tiver pego suplementar, né, tem um refresco aí, então, na terça-feira, tá?
vai poder acordar um pouquinho mais tarde, né? Ou se dedicar a outros projetos. E vamos dar continuidade, então, à nossa matéria. Como eu falei na última aula, a aula, né, que seria do dia 28, nós vamos ter hoje, tá? Porque na última aula a gente terminou, né, a aula do dia 14, que a gente não tinha conseguido terminar em virtude do simulado. Então vamos lá, queridos. Hoje, né, a gente vai ver mais especificamente a questão da penhora, depósito, avaliação, documentação da penhora, como é feita essa documentação da penhora, aonde os bens ficam depositados, né? Qual que é o local de depósito dos bens, se é possível uma substituição da penhora. Essa substituição da penhora, ela pode ser feita tanto pelo credor quanto pelo devedor, ou seja, pelo exequente ou pelo executado. Existem hipóteses que são específicas para a substituição da penhora por parte do executado, tá? Quando é possível uma modificação da penhora, como que o executado vai ser intimado. Então, hoje a gente vai ver mais especificamente essas situações referentes à penhora, né? Dando seguimento aí à nossa matéria, que inclusive é objeto do nosso fórum, tá? Tem muitos pontos polêmicos, na última aula a gente pôde ver isso, né? Porque a gente estudou a questão da impenhorabilidade absoluta e nós vimos que em duas situações, né? Existem outros casos em que essa impenhorabilidade não é absoluta, como no caso do bem de família, mas nós vimos ali também, de acordo com o artigo 833, duas situações que foram relativizadas por parte do STJ, né? O caso da penhora de conta salário, conta corrente, honorários, pensão, remuneração de qualquer tipo, até 50 salários mínimos é impenhorável, né? Abaixo de 50 salários mínimos pode ser penhorado se for para pagar a pensão alimentícia, tá? E pelo STJ, no entendimento que vai sendo formado no STJ, é possível a penhora de porcentagem que varia de 20% a 30%, tá? Do valor contido em conta corrente, conta salário, enfim, né? Independentemente do motivo, tá? Independentemente da origem da dívida, é possível essa penhora, tá? De percentual da conta. E nós vimos que a mesma coisa acontece com relação à conta poupança, só que a conta poupança, o valor é diferente. Na conta poupança, até 40 salários mínimos é impenhorável, tá? O que passar de 40 salários mínimos pode penhorar. Se for para poder pagar a dívida de pensão alimentícia, independentemente do percentual, né, do que tiver lá na conta, pode ser penhorado qualquer valor, não precisa de estabelecer esse patamar de até 40 salários mínimos impenhorável, pode penhorar, tá? E vimos também que existe uma relativização por parte do STJ, né, que vem já falando isso através de alguns julgados, a possibilidade da penhora de percentual que varia de 20% a até 30%, tá? Do valor da poupança também, isso é possível, tá? Vimos também que pode penhorar pertences, né, de uso pessoal, desde que seja de valor elevado, eletrodoméstico, desde que seja de valor elevado, mas, via de regra, né, não é possível penhorar os bens que guarnecem residência. Por fim, nós vimos que existe uma ordem preferencial de penhora, né? É uma ordem preferencial, não é uma ordem obrigatória, uma ordem prioritária. Prioritariamente, dinheiro, né? E aí segue uma ordem lá no artigo 835. E vimos também que a penhora não vai ser levada adiante se ficar comprovado, gente, que o produto da venda dos bens não será suficiente para poder pagar parte do principal, que ele vai ser totalmente absorvido, né, pelas custas processuais. Então, se eu penhor um determinado bem, gente, e verifico que por aquele bem, né, ser de baixo valor ou o valor das custas ser muito elevado, que ele vai ser suficiente para poder pagar apenas as custas processuais, essa penhora não é levada adiante, tá? Para proteger mesmo o executado, né, gente? Nós já vimos que a execução, ela não é vingança privada. A execução não é máquina de lavar roupa, não é verdade, gente? Nós não lavamos roupa através de processo de execução, tá? E aí, o que acontece, gente? Já que a gente não lava roupa através de processo de execução, a gente tem que manter um mínimo, né, para o executado.
e nesse sentido é que não é possível levar a efeito essa penhora se ficar comprovado que o produto da venda dos bens vai ser suficiente para poder pagar apenas as custas processuais. Foi a última coisa que a gente estudou aqui, né? E agora, então, vamos avançar na matéria. Alguma dúvida até agora, gente? Ou tudo tranquilo? Então, vamos avançar, tá? Os requisitos, né? Tem uma parte aqui, gente, que é um pouquinho mais, né, maçantezinha, mas vocês têm que saber, tá? Mas vou tentar tornar, né, de forma mais leve aí essa parte da matéria, tá? Os requisitos do auto ou termo de penhora, né? Lembrando que o auto é lavrado pelo oficial de justiça, o termo é realizado nos próprios autos do processo, quando o executado oferece bens passíveis de penhora, né? O auto ou termo de penhora vai conter alguns requisitos que estão listados lá no artigo 838. Quais requisitos, gente? São requisitos de identificação daquilo que está sendo penhorado, da data, tá? Do local. Então, indicação de dia, mês e ano, né, em que foi feita a penhora, nome do exequente do executado, tá? Para poder ficar de referência, né? Quem está penhorando o bem, quem tá tendo seu bem penhorado, descrição dos bens penhorados com suas características. Então, gente, nos mínimos detalhes, tá? Tem alguns bens que são penhorados, gente, que é mais fácil. Por exemplo, carro, né? Você coloca lá a cor, o modelo, a placa e o chassi. Agora, imagina você penhorar, por exemplo, uma coleção de bolsas da Louis Vuitton. Você vai ter que fazer ali a referência de cada uma das bolsas, tá? De forma bem detalhada, tá? E a nomeação do depositário dos bens. O que é o depositário dos bens, gente? A pessoa que vai ficar responsável pela guarda e conservação dos bens até que esse bem seja adjudicado, que a gente já falou um pouquinho da adjudicação, vai falar mais ainda, né? Agora para frente, agora a gente fala um pouquinho também, tá? A adjudicação é quando o exequente aceita ficar com aquele bem que foi penhorado em pagamento da dívida, né? Ao invés desse bem ser levado para um leilão, por exemplo, e aí o produto da venda desses bens ser entregue ao exequente, o exequente aceita ficar com o próprio bem em pagamento da dívida, tá? Ou eles serão alienados, ou seja, serão levados para um leilão em que vai ser arrematado e o valor vai ser entregue então ao exequente, tá? E aí é preciso que alguém fique tomando conta desses bens até que haja, né, esse procedimento, esse processo todo da adjudicação ou da arrematação desse bem, da alienação desse bem. Depositário de bens. O juiz pode ser depositário de bens? Nunca, jamais, em tempo algum, tá? Nós temos depositário judicial, né, que é um serviço auxiliar da justiça, tá? E nós temos também os depositários particulares, que é um serviço eventual também auxiliar da justiça. Né? Vocês já estudaram serviços auxiliares da justiça em teoria geral do processo, né? Está em algum lugar do HD de vocês, né? E vocês vão se lembrar que existe, né, essa figura do depositário judicial, do depositário particular, tá? São pessoas que auxiliam ali, né, nessa relação de proteger esse bem, de fazer a guarda desse bem, tá? E aí, gente, como que é então que eu vou considerar que a penhora foi realizada? No momento em que eu tenho a apreensão e o depósito dos bens, sendo lavrado o auto de penhora, né? E aí, se a gente tiver várias diligências de penhora no mesmo dia, eu lavro um auto de penhora só, mesmo que eu tiver mais de um bem, tá? Então, diversos bens foram penhorados, né? No mesmo auto de penhora, vai constar ali a identificação pormenorizada de cada um dos bens. Se porventura, gente, eu fizer penhoras em dias diferentes, aí eu tenho que lavrar um auto de penhora individual para cada dia em que as diligências foram realizadas, tá? Nos termos lá do artigo 839 do Código de Processo Civil. E aí, finalmente, aonde que ficarão, então, depositados os bens se o juiz não pode ser, né, depositário? Ah, professora, mas eu lembro do caso do Ike Batista, que teve um juiz lá que ficou com os bens dele. Gente, aquilo ali é anomalia jurídica, tá? Eu já falei isso para vocês, né? Aquele juiz, inclusive, depois foi afastado das suas funções,
né? Ele sofreu, se eu não me engano, teve o procedimento judicial, tá? Pertinente, e ele sofreu realmente a penalização da aposentadoria compulsória, né? Ah, professora, aposentadoria compulsória? Sim, né? Por quê? Porque vocês sabem que o cargo do juiz, ele é vitalício, né? É diferente da estabilidade do servidor público, ele vai além. Tanto o Ministério Público quanto, né, a magistratura, eles têm essa garantia da vitaliciedade. Vocês estudaram isso também lá em Teoria Geral do Processo. Mas vamos ao que interessa. Então, aonde que vão ficar esses bens? Vão ficar depositados esses bens que foram penhorados, que estão lá descritos no auto de penhora. Quantia em dinheiro, gente, papel de crédito, pedra preciosa, metal precioso, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou outro banco em que o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social, tá? Integralizado, ou na falta desse, qualquer banco, né? Qualquer instituição de crédito que for designada pelo juiz, tá? Então, dinheiro, títulos, se a gente tiver também metal precioso, joias, banco, tá? Móvel semovente, imóvel urbano e direito aquisitivo sobre imóvel urbano em poder do depositário judicial. Como é que é o depositário judicial? O juiz nomeia, né, uma determinada pessoa que já é um serviço auxiliar da justiça para poder ficar com a guarda destes bens, tá? Se por um acaso, gente, não houver depositário judicial na comarca, os bens ficarão em poder do exequente, tá? Os bens vão ficar em poder do exequente. Imóvel rural. Direito aquisitivo sobre imóvel rural. Máquina, utensílio, instrumentos necessários, né? Mediante calção idônea em poder do executado. Então, gente, imóvel rural, direito aquisitivo sobre imóvel rural, máquina, utensílio, instrumento necessário à atividade agrícola, fica com o executado que oferece uma calção idônea, ou seja, uma garantia para poder ficar com a guarda destes bens, tá? Por quê, gente? Porque geralmente esses bens eles são empregados para o sustento da família, né? Eles são cultivados para o sustento da família, tá? Então, nesse caso, nessa situação, o próprio executado é que vai ficar sob a guarda, com a guarda daqueles bens, né? Aqueles bens ficarão sob a guarda do próprio executado, tá? E aí, isso aí tem que ser seguido à risca, professora, ou existe algum tipo de relativização? Gente, se os bens, né, forem de difícil remoção ou sempre que o exequente anuir, concordar, os bens poderão ficar em poder do executado, tá? Então, os bens vão poder ficar depositados em poder do executado, ou seja, com o executado, quando forem de difícil remoção ou sempre que o exequente anuir. Então, no caso do inciso 2 do artigo 840, móvel semovente, imóvel urbano, que ficaria com o depositário judicial ou, na falta do depositário judicial, com o próprio exequente. Se o exequente quiser, ele pode deixar com que o próprio executado fique com o bem? Pode. Então, vamos supor que eu vou penhorar lá uma vaquinha premiada, tá? É semovente, tá? Então, penhora a vaquinha premiada. Só que acontece que é difícil eu fazer o deslocamento, não tem depositário judicial, eu moro em apartamento, como é que eu vou enfiar uma vaca no apartamento? Não tem jeito, né? Ah, então vamos pensar, vou ter que pagar um lugar para poder ficar com essa vaquinha. Nesse caso, para mim, às vezes é mais interessante que o próprio executado fique com esse bem? Sim, tá? É interessante. Conforme o caso, gente, conforme a situação e sempre que o exequente concorde, tá? O exequente, ele tem que concordar, né? Ok, gente? Beleza? Se for de difícil remoção, gente, aí não tem jeito, tem que ficar com o executado mesmo, tá? Porque aí é muito complicado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Essas prensas, né, industriais, tá? Maquinária de indústria. Imagina você removendo isso. Complicado, né? Então, nos casos de difícil remoção, vai ficar sob a guarda do próprio executado mesmo, tá?
E aí, gente, joia, pedra preciosa, metal precioso, sempre que for depositado no banco, vai haver vai ser depositado com uma estimativa de valor de resgate, ou seja, quanto que tem que ser pago para poder retirar aqueles bens do banco, tá? Joia, metal precioso, pedra preciosa. Eu não sei se vocês conhecem, né? Antigamente era super comum, tá? O penhor, né, da Caixa Econômica Federal. Às vezes você tem uma joia e tudo mais, está precisando de dinheiro, aí você vai lá na Caixa Econômica Federal e penhora esse bem lá. Você deposita esse bem lá na Caixa e aí tem uma estimativa de valor de resgate. Ou seja, se você não efetuar o pagamento daquele determinado valor, né, que você pega um empréstimo, tem que pagar depois o empréstimo e aí tem uma estimativa, né, de valor de resgate daquelas joias. Se você não paga, elas são levadas a leilão, tá? É mais ou menos o mesmo raciocínio. Quando as joias, né, os metais preciosos, as pedras preciosas são depositadas no banco, tá? Elas vão ser depositadas com estimativa de valor de resgate, ok? Alguma dúvida até agora, gente? Tudo tranquilo? Quem quiser seguir, gente, segue o material que eu disponibilizei para vocês, tá? Tá lá na data na aula das datas, né, dos dias 28/5 e 2/6, tá? Bom, seguindo então, tá? Vamos ver como que é que eu vou fazer então a intimação do executado em relação à penhora, né? Via de regra, gente, sendo feita a penhora, sendo devidamente formalizada, ou seja, sendo lavrado o auto de penhora, sendo feito a apreensão dos bens, né, com o entregue ao referente ao respectivo depositário. Aí, nessa situação, eu vou ter a intimação feita ao executado. Via de regra, como que o executado vai ser intimado? Através do seu advogado, tá? Então, via PJE, né, processo judicial eletrônico. Se o processo for físico, via diário da justiça, tá? Então, o advogado ele vai ser intimado daquela penhora, né? Na verdade, o executado vai ser intimado por meio do seu advogado da penhora. E aí o advogado fala assim, olha, fulana, a penhora foi realizada, tá? Logicamente, gente, não haverá necessidade dessa intimação para o advogado se por um acaso o executado estiver presente no momento da penhora, tá? Então, essa intimação para o advogado, ela será aí, não será realizada se, obviamente, o executado estiver presente, né? Porque é meio ilógico, né? Como é que eu vou intimar uma pessoa que estava presente ali na diligência, tá? Imagina, né? Vamos supor que a Ana Paula tem um bem dela penhorado, tá? Um quadro, né? E aí o oficial de justiça tá lá, lavra o auto de penhora, descreve, né, o bem pormenorizadamente, apreende esse bem e ainda ressalta no auto de penhora que a Ana Paula esteve presente e acompanhou toda a diligência. Tem necessidade de fazer intimação da Ana Paula nesse caso, gente? Não. Por quê? Porque ela acompanhou toda a diligência, tá? Então, se ela estiver presente, se o executado estiver presente, não precisa de fazer essa intimação, ok? Se por um acaso, gente, que aí ele está obviamente intimado, se por um acaso o executado não tiver advogado, né, nos autos do processo, ele vai ser intimado preferencialmente por meio de carta com aviso de recebimento, tá? E aí, gente, a carta vai ser enviada para o endereço constante nos autos do processo. Nos termos do artigo 274, se por um acaso o endereço estiver desatualizado e o AR voltar sem cumprimento, ou seja, né, mudou-se qualquer coisa, reputa-se devidamente intimado. Por quê? Porque é dever, né, das partes deixar o seu endereço atualizado nos autos do processo, tá? Ah, professora, isso acontece da pessoa não deixar o endereço atualizado no processo? Demais, né? Daqui a pouquinho vocês estarão comigo no 7º período, né? Daqui a mais ou menos, né? Daqui a um ano, né? É um ano, tá? A partir de agora, né? Menos de um ano, vocês estarão comigo no 7º período e muitos de vocês vão fazer estágio, né? Com os processos reais do NPJ. E vocês vão ver que isso é uma realidade, tá? Clientes nossos não atualizam o endereço nem telefone com a gente. Aí, às vezes, assim, a gente fica tentando entrar em contato, não consegue. Pede para poder fazer intimação pessoal, né? A justiça fazer intimação pessoal.
E aí, às vezes, só depois da intimação pessoal é que o cliente reaparece dizendo que tinha mudado o telefone, tá? E aí, então, isso acontece conosco, né? Olha que nós somos advogados do cliente, tá? Imagina, né, naquelas situações em que a pessoa está sendo processada. Ela não deixa o endereço atualizado, tá? Isso acontece muito. E aí o artigo 274, parágrafo 3º, é excelente, porque se a pessoa não atualizou, o endereço que ela colocou lá, mandou a carta com a AR para aquele endereço, se ela tiver mudado, é um problema dela, ela está intimada, tá? Professora, mas coitado do executado, coitado nada, né? Esse semestre eu já falei isso para vocês. Vocês são advogados do exequente, tá? Então o coração fica fora da sala de aula, né? Fica fora do momento das aulas e a gente pensa no direito do exequente. O exequente quer receber, tá? Nos próximos semestres a gente pensa no executado, pensa no terceiro, tá? Agora a gente pensa só no exequente. Beleza, queridos? Bom, se um bem imóvel for penhorado, né? Como que é que essa penhora ela se procede? Como que é o trâmite? Se por um acaso, gente, o executado for casado, né? O cônjuge vai ser também intimado da penhora do bem imóvel. Por quê, gente? Por causa dos regimes de casamento de bem, de casamento, né? E aí acaba implicando, né, no regime de bens daquele determinado casamento. Então vamos supor, se a pessoa ela tiver casado em comunhão parcial de bens, tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento, né, será partilhado para 50% para um, 50% para o outro. E aí o que acontece? Se por um acaso, né, houver a penhora de um bem imóvel, o cônjuge do executado, ele tem direito a 50% desse patrimônio, né, desse bem. Então ele também será intimado, tá? Aí, nessa situação, é possível, inclusive, a gente vai ver no próximo semestre, há uma possibilidade do cônjuge, né, comprovando que aquela dívida não foi assumida em prol de toda a família, fazer embargos de terceiro para poder proteger a sua meação, tá? Mas isso a gente vai ver no próximo semestre, ok? Nesse momento aqui, basta vocês saberem que esse cônjuge, né, do executado fez penhora de bem imóvel, o cônjuge vai ser também intimado, tá? Exatamente para que ele possa proteger a sua meação, ou seja, né, a porcentagem que lhe diz respeito, tá? Em relação àquele bem. A não ser que eles sejam casados em regime de separação absoluta de bens, tá? Mas isso é muito raro, né? Hoje, praticamente todo mundo casa em comunhão parcial de bens, tá? Vocês vão estudar isso em breve com a professora Renata no próximo semestre, Direito de Família. E aí vocês estudam também regime de bens, tá? Se o bem, gente, for indivisível, né? E ele for penhorado, o que vai acontecer? Eu vou pagar a cota parte da outra pessoa que é coproprietária daquele bem quando o bem for levado a leilão, tá? Então, um bem indivisível, gente, né? Que pertence a uma outra pessoa também, que tem um coproprietário, tá? Então, vamos supor que a Tati e a Joelma, elas são proprietárias de um caminhão, tá? Caminhão é bem indivisível? É. Se eu partir o caminhão no meio, eu não consigo manter a substância do caminhão, né? Então é um bem indivisível. Se esse caminhão, gente, for penhorado, mesmo sendo bem indivisível e havendo um coproprietário, pode ser penhorado? Pode, não tem problema nenhum, tá? O que vai acontecer é que o coproprietário vai ser intimado dessa penhora, né? E aí esse bem será penhorado, será levado a leilão e o produto da venda dos bens, né, metade, né, desse produto da venda dos bens será utilizado para poder pagar a cota parte do coproprietário. Então, se a Tati que está sendo executada, o caminhão vai ser levado a leilão, ele vai ser arrematado e aí o dinheiro, né, metade do dinheiro que for ali, vamos supor que ele seja arrematado pelo valor de avaliação, ok? Ok. Então, 50% desse valor vai ser destinado a Joelma. E só apenas o restante que vai ser destinado ao exequente,
tá? É basicamente o que diz o artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então, um bem, gente, sendo indivisível e havendo mais de um proprietário, ele pode mesmo assim ser levado a leilão? Pode. O que vai acontecer é que ele vai ser levado a leilão e 50%, né, do valor, a cota parte, né, do coproprietário vai ser paga em cima do valor que foi ali conseguido no leilão, tá? E aí, gente, é muito importante o seguinte: o coproprietário ou cônjuge que não forem executados, eles têm direito de preferência na arrematação do bem, tá? Em igualdade de condições, né? O que quer dizer isso? Se eu tenho uma proposta, por exemplo, para poder adquirir esse caminhão, o valor de avaliação dele é 100 mil reais. E aí eu tenho uma proposta de 105 mil do Samuel e de 105 mil da Joelma. A Joelma é coproprietária. Quem é, então, que vai ter preferência para arrematar esse bem? A Joelma, tá? Porque em igualdade de condições, como ela é coproprietária, ela vai ter essa preferência para arrematar esse bem no leilão, tá? E aí, gente, muito importante a redação do parágrafo 2º do artigo 843, que é a seguinte: não vai ser levada a efeito, ou seja, não será levada adiante a expropriação, ou seja, né, a arrematação desse bem por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou cônjuge o pagamento correspondente à sua quota parte. Como assim, professora? O bem ele não é arrematado pelo valor de avaliação? Ele não é levado a leilão pelo valor de avaliação? No primeiro leilão, sim. Mas lembra que eu já falei para vocês que a gente pode realizar, né, 2 leilões? O primeiro leilão, o valor mínimo de arrematação é o valor de avaliação do bem. Se por um acaso não houver pretendentes, ninguém quiser adquirir esse bem no primeiro leilão, gente, vai para um segundo leilão, tá? O segundo leilão também está previsto no edital, a gente vai estudar, né, os requisitos do edital do leilão e tudo mais. Tem a previsão da data e horário de realização do segundo leilão, inclusive com um valor mínimo, né, que esse bem pode ser arrematado no segundo leilão. Se não tiver esse valor mínimo, eu vou levar em consideração a redação, né, do Código de Processo Civil, que diz que não pode ser ali arrematado por preço vil. O que é preço vil? Menos do que 50% o valor de avaliação do bem. Então, vamos supor que no edital consta que o valor é 100 mil reais de avaliação do bem, tá? E o valor mínimo de arrematação no segundo leilão é 50 mil reais. Ok? Beleza. Nesse caso, pode ser feito o segundo leilão, pode ser arrematado o bem por 50 mil reais? Pode. Por quê? Porque 50 mil reais é suficiente para poder pagar a cota parte da Joelma, tá? E se eventualmente, vamos supor que excepcionalmente, o edital do leilão constasse que o valor mínimo de arrematação no segundo leilão fosse 47 mil reais. Nesse caso, gente, se esse bem for arrematado no segundo leilão, a Joelma vai receber o valor correspondente à sua cota parte? Não. Por quê? Porque se for arrematado por 47 mil reais, é menos do que 50 mil, que seria a cota parte da Joelma. Então, nesse caso, essa expropriação será levada a efeito? Né? Essa arrematação, ela vai seguir adiante? Não. É exatamente isso que está dizendo no parágrafo 2º do artigo 843. Não será levada a efeito expropriação, ou seja, né, arrematação, alienação de bens, tá? Por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido, né, seja incapaz de garantir ao coproprietário, ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua cota parte calculado sobre o valor da avaliação do bem, tá? Então, no segundo leilão tem que ter ali, gente, tem que ser arrematado bem com um valor suficiente para poder pagar a cota parte do coproprietário, que não tem nada a ver com a execução. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com a execução, tá? Então tem que pagar ele. Tá encerrando essa transmissão, vou mandar o link da próxima para vocês, tá? Todos comigo, ninguém foge, por favor, tá, gente? Beijo, tô mandando aí para vocês o link agora, tá bom? Beijo!